Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui no podcast especial do mês de março. E o mês de março vai falar dos 3 pilares da vida saudável: atividade física, alimentação e, é lógico, o sono. O mês de março a gente comemora o Dia Internacional do Sono. E para esse mês eu vou trazer 3 convidados especialíssimos aqui para falar com a gente. Então vamos lá, meu nome é Christian Búrigo, sou apresentador do podcast Dormir Faz Bem. E hoje tem os convidados aqui muito especiais. Nosso primeiro convidado, ele é primeiro porque é a primeira vez que ele está aqui, Dr. Fernando Stelzer. Seja muito bem-vindo, muito obrigado por aceitar o convite. Obrigado por estar aqui. E nossas 2 convidadas já estão aqui na cadeira do podcast Dormir Faz Bem. Tabata Luna, seja muito bem-vinda. Obrigada, Christian, é um prazer estar aqui com vocês. A gente vai falar bastante sobre a semana do sono, o dia do sono. E Karine Caldeira, seja muito bem-vinda. Imagina, eu que agradeço o convite para voltar, é sempre um prazer, Christian. Que bom. E começando, né, a gente não podia começar de forma diferente, vamos conversar com o nosso primeiro convidado e perguntar para ele estava meio receoso com essa pergunta, mas vamos lá. Doutor Fernando, o senhor dorme bem? Durmo, mas eu me trato no meu sono também, tem que isso. Legal, né? Isso é importante, né? Tem que correr atrás, né? Não é porque eu sou médico do sono que não precisa correr atrás, mas quando eu estava trabalhando já com sono, eu descobri que eu roncava, né? Então, geralmente eu durmo sozinho, mas então me falaram que eu roncava, eu dormia no sofá da casa da minha mãe, só tá roncando, que nem teu pai, tem jeito. Daí diagnostiquei a apneia do sono e desde então eu tô tratando, já faz aí 5 anos, mais ou menos. Que legal, que legal. Doutor Fernando, conta um pouquinho da sua história. O senhor é neurologista, né? É formado pela Universidade de São Paulo. Isso. Eu fiz neuro aqui em Ribeirão Preto, né? Na USP aqui. Legal. E daí depois eu fiquei mais um tempo fazendo, 1 ano a mais, né? São 3 anos de neurologia, fiquei um tempo a mais quando eu tive contato daí com sono, né? Mas eu sou tão velho que naquela época não tinha residência de sono ainda. A Tabata que fez, a Tabata é novinha, ela fez residência de sono, eu não fiz. E depois, hoje é uma área de atuação que a gente chama, né, a área do sono, e como neurologista, por ter tido a formação depois, eu fiz prova, na minha época era assim, agora a Tabata, por exemplo, fez residência, ela não precisa mais fazer essas coisas, ela já sai médica do sono direto, né, e daí eu tive que me habilitar para isso, e hoje eu vim trabalhar no hospital aqui do Hospital de Clínicas de novo, com medicina do sono mesmo, né, nessa área. Que legal. Tabata, e você agora assumiu um cargo, né, super importante aí, tô sabendo que foi homenageada no Rio de Janeiro. Conta um pouquinho, vice-presidente da Regional do Interior de São Paulo, da Associação Brasileira de Sono. Parabéns. Obrigada, para mim é uma honra fazer parte da Associação Brasileira de Sono, que é uma associação nacional, e representar aqui o nosso interior de São Paulo. Então, sou vice-presidente junto com o professor Alan, que é o presidente da Regional do Interior de São Paulo, e a gente está à frente, então, da Semana do Sono para promover e levar informação de qualidade para a população, para profissionais de saúde também. Então, nessa Semana do Sono, a gente vai estar bem ativo, fazendo várias atividades aqui, tanto na regional, com mais de 60 ações aprovadas pela ABS, quanto na cidade de Ribeirão Preto. Então, esse time que está aqui hoje vai fazer parte, junto com outras pessoas maravilhosas aqui da nossa cidade, que vão participar aí das ações. Eu vi um pouquinho da divulgação da Semana do Sono no site, né? E vai ser Brasil inteiro. Brasil inteiro. Essa é uma ação, na verdade, mundial, né? Relacionada ao Dia Mundial do Sono, que esse ano vai ser no dia 15 de março. E a gente, o ano passado, ganhou o prêmio, né? O Brasil, né? A Associação Brasileira de Sono, pelas nossas ações. Então, o volume de ações e qualidade das ações, então, a gente foi premiado no Congresso Mundial de Sono como o país ganhador aí das ações da Semana do Sono. Isso pra gente é motivo de orgulho, né? Porque o sono está sendo mais divulgado, né? As pessoas estão falando mais de sono, a gente está podendo oferecer mais serviços em sono, apesar de não ter ainda políticas públicas de saúde relacionadas ao sono, mas essa é uma luta constante da nossa regional e da Associação Brasileira de Sono. Que legal. E falando um pouquinho, eu vou pegar o gancho antes de perguntar uma coisa para a Karine. Como que foi o World Sleep? Foi o ano passado no Rio de Janeiro, né? Foi muito legal. Foi fantástico, assim, com pessoas do mundo inteiro. A gente pôde ter contato com
com pesquisas que ainda estavam incipientes aí, com resultados que ainda não estavam publicados, com resultados publicados também, com tanto a prática clínica quanto a pesquisa é muito forte nesse congresso, e assim, tem para todo quanto é público, né? Para psicóloga, para médico, para neurologista, para pediatra. Então a gente voltou de lá assim com muitas ideias de pesquisa, com muitas ideias para implementar no nosso serviço, e foi muito bom. Que bom. Karine, e fala um pouquinho para mim também o que você viu de novidade lá, porque hoje a gente está fazendo o 12º episódio do podcast Dormir Faz Bem, então eu fico muito feliz, né, de ter tanta gente participado aqui legal e a gente levar tanta informação assim para as pessoas e ter ajudado as pessoas, né? Eu falei para vocês, a gente recebe mensagens das pessoas falando que, nossa, eu não tinha nem ideia que era isso, isso me ajudou no meu dia a dia, então eu fico muito feliz de poder participar de tudo isso, né? E para você, como é que foi lá o World Sleep? Conta um pouquinho. Foi muito proveitoso, realmente, porque a gente tem acesso a coisas que estão acontecendo no mundo todo mundo falando sobre o mesmo assunto, que é o sono, né? Que a gente é apaixonado aqui. E, se não me engano, havia participantes de mais de 70 países. Então, tinha coisas realmente inovadoras. Com relação à minha área em específico, a gente viu bastante sobre atendimento virtual, sem contato com o profissional em si, para tentar levar mais tratamento para distúrbio de sono de forma adequada para as pessoas que ainda é uma área escassa, com poucos profissionais formados. Então, essa possibilidade de um atendimento através de um aplicativo, de um site, é algo que vem muito forte agora. E o uso de dispositivos também, que a gente vai descobrindo que podem ajudar a percepção de sono, ajudar a ter um início do sono mais apropriado, que mudam a relação que a gente tem com o sono. Isso também foi uma coisa que apareceu lá. E uma coisa que eu acho que é motivo de orgulho para a gente, que uma das áreas de pesquisa que a gente tem em psicologia do sono é o uso de um protocolo ACT para tratar a insônia, e uma das maiores pesquisadoras disso no mundo é aqui do Brasil. Que legal. Então, que é a Renata Raffi, uma psicóloga da USP de São Paulo, e ela está despontando nisso com pesquisas muito interessantes e abrangendo cada vez mais as possibilidades de tratamento. Muito bom. Muito bom. Doutor Fernando, fala para mim um pouquinho. O senhor falou uma coisa que eu fiquei até meio chocado, né? Quando o senhor se formou, não tinha uma especialização em sono. Não tinha. E, na verdade, é muito novo, né? Se a gente for pensar no Brasil, que é um país enorme, né? Isso. Hoje tem centros de formação em medicina do sono. A gente concentra muito em São Paulo, especialmente capital. E daí aqui no interior a gente tem Campinas, tem Ribeirão Preto, né, que há boas de formação, mas para ter uma ideia, em Ribeirão a gente está admitindo 3 residentes por ano, então uma produção muito pequena comparado com a neurologia. Nós temos 14, pediatria eu não sei quantos entram por 25. ano, 25, porque precisa realmente muito de gente para isso. Mas as pessoas, elas demoraram muito para acordar para o sono. Não é só aqui no Brasil, é no mundo todo. Então, é uma área que eu, como me formei na faculdade, eu tive uma aula sobre apneia do sono na pneumologia. Foi uma aula de meia hora sobre isso, e a gente sabe hoje que é uma doença que afeta aí no Brasil de 1/3 dos adultos, né? E cada vez mais a gente começa a falar sobre sono e pesquisar isso, mas assusta muito. Quando eu comecei a trabalhar com essa área, um dia no meu consultório eu levei o meu livro de sono, né, que a gente usa lá o livro para o Krieger, que é o nosso livro bíblia, assim, né, para estudar, e meus colegas que eram jornalistas falaram assim, mentira que tem tanta informação material sobre sono, né? Tem muita informação mesmo. São 2 volumes. Isso, são 2 volumes, tá? 2.000 páginas, assim, um troço enorme, né? E só produção científica de sono a gente tem, americanas são 3 jornais com edições mensais, tem jornal
europeu, tem jornal brasileiro, tem jornais da América Latina inteira, assim. Então está surgindo cada vez mais um corpo de conhecimento mesmo sobre sono, né? Mas isso tem a ver muito do jeito que a gente vê o sono no mundo, né? Na verdade, o sono é aquela experiência que todos nós temos, né? Essa é uma área da saúde que todo profissional da saúde, ele teve experiência já, né? Por exemplo, eu vou ser oncologista, não necessariamente, eu espero que nunca, né? Vou ter um câncer, né, para lidar com o paciente. Mas na área do sono, todos nós tivemos experiência com o nosso sono, todos nós roncamos, tivemos uma noite de insônia, e isso é normal, permite até a gente empatizar mais com o paciente, entender um pouco mais a situação deles. Mas o problema é que o sono, ele é não mal visto, mas ele é desprezado, né? Porque eu tenho muita coisa para fazer no meu dia, eu tenho que trabalhar, eu quero conviver com a minha família, com as pessoas que eu gosto, eu quero fazer atividade física, e a gente eu quero ver TV. A gente cresceu ouvindo, vai dormir pra quê? Vai dormir quando vai morrer, né? Isso mesmo. Mas tem muito a ver, o Thomas Edison, que é o cara que supostamente teria inventado a lâmpada, parece que não foi, mas esse cara, ele não dormia. Ele fazia uma coisa que é errada, chamada o sono polifásico. Ele dormia durante o dia várias vezes e não dormia à noite, né? E tem a ver um pouco com a filosofia da energia elétrica. A energia elétrica trouxe a lâmpada, que trouxe o dia 24 horas, né? Então isso é uma parte da filosofia de vida dele que ele levou para os outros e nós compramos essa ideia. E hoje é uma sociedade de consumo, né? A gente tem que estar acordado para consumir. O que é consumo dormindo, né? Nada não, né? Vou consumir outras coisas, mas um colchão bom, um travesseiro bom, mas nada mais de televisão, de objetos de consumo mesmo. E o que eu faço? Se eu não posso abrir mão do meu trabalho, das coisas que eu quero, eu vou abrir mão do meu sono. Então, vou acabar dormindo mais tarde, acordando mais cedo, mas eu fico ranzinza, não me concentro direito nas coisas, começo a ter dificuldade no trabalho, nas minhas relações sociais, no meu estudo. E é o que? É o sono mesmo que está faltando. Só que eu não me dou conta disso. É verdade. Porque todo mundo faz isso. E pegando esse gancho hoje, né, das pessoas, as pessoas hoje cada vez mais estão procurando um sono mais induzido, né? Então a gente vê tanto medicamento em alta. Qual que é a diferença? Pega essa aí, hein, Rodrigo? Pega essa aí pra gente gravar essa aí. Eu quero saber qual que é a diferença de uma pessoa que dorme naturalmente e a diferença de uma pessoa que tem o sono induzido, sei lá, via um medicamento. Sono, por definição, é natural. Isso, sem nada. Né? Sem nada mesmo. Mas se tu for pensar assim, não existe sono igual ao sono não induzido por medicação. Né? O sono por medicação é sedação, né? A gente fica sedando a pessoa. Né? Isso tem a ver um pouco com essa situação de que eu tenho que fazer as coisas muito rápido, então eu tomo um remédio para dormir, eu tomo um remédio para acordar, eu tomo um remédio para não ficar triste, para não ficar ansioso, que eu quero as coisas muito rápidas e eu acabo não me dando conta que fui eu que cheguei, como eu cheguei nessa situação, eu que me levei até lá, né? Porque eu estou trabalhando muito, não estou parando e eu preciso disso tudo, né? Eu também preciso dormir, né? É uma necessidade fisiológica, né? Experimenta não urinar, não evacuar para ver o que vai acontecer com o teu corpo, né? Porque são coisas mais visíveis e mais mal cheirosas que as pessoas vão reclamar também e vai ser mais evidente. Mas não dormir também leva a várias situações ruins e de saúde na vida da gente. Então, o remédio que eu vou tomar, não importa qual remédio, tá? Ele vai provocar a redução de algum estágio de sono, vai provocar, às vezes, até o prolongamento do sono, vai ter um efeito de muito prolongado, eu vou acordar e vou estar ainda sedado pela medicação, né? E a gente não precisa ir muito longe, porque acredito que a maior parte dos adultos no Brasil, pelo menos, já experimentou o efeito de alguma substância indutora de sono. O álcool é a substância que toda a sociedade humana já usou, né? Isso existe até nos indígenas, que acabam produzindo álcool também, né? E ele induz sono. Mas é um sono de qualidade? Não é. O álcool ele torna o sono muito quebrado, muito fragmentado, ele reduz estágios de sono no início, quando começa a perder efeito lá no final da noite, volta no rebote alguns desses estágios de sono, e é óbvio que a pessoa vai ter sintomas no dia seguinte. Se tomou muito álcool, ele vai ficar de ressaca mesmo, né? Vai ter efeitos ruins, né? Mas então não importa qual o remédio que eu vou tomar, o remédio ele não é necessariamente certamente não é a única solução, mas não necessariamente ele é a melhor solução para quem não dorme bem. Né? As pessoas elas buscam isso como eu quero, tô com fome, eu vou passar no drive-thru, pegar fast food, né? Vou comer alguma coisa rápida, eu nem sinto gosto daquilo, porque eu já passei no drive-thru, estou no meu carro e estou comendo já, quer dizer, nem parei para muito imediatismo, gostar, assim, para sentar com a minha família, para conversar durante uma refeição, porque eu estou mexendo no meu celular ali.
e acabo não usufruindo disso. E o sono entra nisso, né? E ele acaba parecendo algo dispensável, enquanto ele não é, né? E é por isso que a gente fala da Semana do Sono, né? Por isso que a gente quer trazer sempre esse assunto para as pessoas se acordarem e tentarem mudar um pouco os seus hábitos de vida em relação ao sono também, né? A gente ouve todo mundo, tem uma atividade física, comer melhor, né? Fazer coisas mais saudáveis, mas o sono também é saudável. O sono não é preguiça. Dormir não é simplesmente não estar acordado. Dormir é um processo ativo, que a gente chama, é algo que acontece e o nosso cérebro não para, ele é 24 horas por dia mesmo, mas ele precisa passar por aqueles estágios diferentes de sono, e não é uma coisa só, mas eu sei que a Tabata depois vai falar sobre os estágios de sono, então não vou falar disso, mas a gente precisa passar por todos aqueles estágios que são cíclicos ao longo da noite para que eu se sinta bem no dia seguinte. E quando você toma um remédio, você não passa por esses estágios? Não, vai cortar um ou vai cortar o outro, assim, vários, depende do tipo de remédio que eu vou tomar, eu vou ter mais de um estágio, mais de outro, mas certamente nunca, né, não importa qual é o remédio, né, e daí depois a gente pode falar da melatonina, mas a melatonina também não é nem do todo de sono, né, a gente fala disso, mas muita gente está usando melatonina porque ela é de uso, de compra liberada, né, não é um remédio, mas também não é uma substância para induzir sono. Né? Legal. Então, o sono, na verdade, ele depende de muito mais coisas do que isso, né? Coisas comportamentais. A Karine sabe disso, né? Dormir bem à noite é o resultado do que eu fiz durante o dia, né? E de como é que é esse meu ambiente de sono, como é que está a minha cabeça para receber essa oportunidade de dormir, né? E usufruir disso com prazer mesmo, porque o sono pode ser prazeroso, né? Não ser uma obrigação de que eu tenho que fazer aquilo 6, 7 horas por dia, não 6 não, né? Mas 7, 8 horas por noite e para depois estar bem no dia seguinte, né? Você sabe que a primeira vez que eu estive lá no Reabilita Sono e a Aline me deu uma aula que o preparar para o sono começa no teu acordar, né? Isso foi muito bacana, eu ainda não tinha ouvido isso, eu fiquei muito feliz, porque realmente foi uma aula que a gente ficou 1 hora conversando lá, e foi super bacana. Mas você falou sobre as fases do sono. E aí, vou deixar para a Tabata aí, né? Ela agora. É com ela aí. A gente ouve muito falar do sono REM, do sono não sei o quê. Conta um pouquinho, explica para o pessoal quais são as fases do sono. Porque diz que, eu durmo leve, durmo pesado. Como é que é? Essa é uma classificação eletroencefalográfica, né? Então, os neurologistas, eles, né, estudaram bastante isso. A gente tem exames que conseguem detectar quais são as fases do sono, mas trazendo, assim, para uma linguagem mais leiga. Então, a gente tem 4 fases do sono. O sono é dividido em sono REM e sono não REM. Né? Geralmente, as pessoas, os adultos, iniciam o sono no sono não REM, que é dividido em não REM 1, 2 e 3. Então, N1, N2, N3, que a gente acaba falando. É como se fosse o N1 um sono mais leve, né? O N2 é como se você fosse aprofundando um pouco mais, e o N3 um sono mais profundo. Como se você estivesse entrando num rio, assim, e aprofundando no seu sono. E isso vai acontecendo ao longo da noite, e o sono REM, ele entra aí também, né? Provavelmente nessa ordem para as pessoas normais, então N1, N2, N3 e depois o sono REM, mais para o final da noite, e no sono REM é onde a gente tem mais sonhos, é onde a gente tem os sonhos mais vívidos, é onde a gente tem uma atividade cerebral bem intensa, né? Não só cerebral, mas do corpo como um todo. Então a gente tem alterações em frequência cardíaca, em frequência respiratória, né? Então tudo isso varia bastante durante o sono REM. E a gente já sabe que essa ordem, ela importa, ela tem uma função no nosso organismo, tanto para a memória, né, para a consolidação dessas memórias, que o sono não REM é quando a gente organiza as nossas memórias que a gente tem ao longo do dia, né, e no sono REM a gente consegue codificar e integrar essas memórias, né? Então, pessoas que têm alterações dessa ordem de sono, né, como, por exemplo, pessoas que têm narcolepsia, elas podem ter déficits aí, principalmente da memória, de outras funções. Então, isso sofre variações ao longo da vida, então isso não é igual no bebê e no adulto. Então o bebê ele tem uma proporção muito grande de sono REM, né, e isso vai diminuindo ao longo da vida, né? O bebê tem mais do que 50% de sono REM, um adulto tem 10 a 15%. Isso vai diminuindo ao longo da vida.
Legal. Então... Muito bom. E isso é importante porque as pessoas às vezes querem dormem pouquinho, então ele não vai chegar, ele nunca tem completo essa recomposição, né? Pro seu dia, essa preparação pro outro dia, né? Isso. Vou dormir 3, eu tô estudando pro vestibular e vou dormir só 3 horas porque eu preciso estudar. Na verdade, é pior, né? É isso? Isso vai depender de como ele tá, né? Porque, assim, quando você tem uma privação muito intensa de sono, a gente pode ter o que a gente chama de rebote de sono, né? Então, a gente tem um aumento do sono REM num curto intervalo de tempo, que você vai dormir por 3 horas e parece que o nosso organismo, ele entende que você tá precisando, ele acaba fazendo N3 e REM em maior proporção, porque ele vê que você estava privado de sono, né? Mas isso não é o fisiológico. A gente tem que ter aquele sono, né, para ele ser reparador. A gente precisa não só da qualidade, mas da quantidade de horas, né, de sono e o ritmo também. Então, tudo isso importa quando a gente está falando de qualidade de sono. Legal. Eu falei para vocês aqui, antes, né, a gente estava combinando que é a questão da atividade física, né? Eu faço atividade física de manhã e eu funciono melhor, eu durmo bem à noite. E eu fazia atividade física à noite, eu tinha dificuldade, eu acordava, dormia mal, e, enfim. E aí eu mudei, alinhou o meu organismo e parece que ele ficou um reloginho, assim. Só que aí dá 9h30, 10 horas, eu já tô dormindo todo dia, né? Mas eu queria perguntar pra Karine uma coisa que a gente estava junto e eu vi um depoimento de uma senhora falando da inflamação, porque ela dormia mal, né? E qual que é a relação disso, da pessoa que tem uma apneia, que dorme mal, com relação com algumas inflamações? Existe? Como é que é? Sim, existe. Na verdade, o que a gente sabe é que o sistema imunológico em si depende do bom funcionamento do sono para estar em dia. Então, as pessoas que têm alguma alteração nesses estágios de sono, que têm alguma predisposição ou por alguma razão biológica ou não faz os estágios de sono conforme eles deveriam acontecer fisiologicamente, elas têm uma grande probabilidade de ter um sistema imunológico mais deficiente. E isso acaba tornando a gente mais propenso a diversas males que podem acarretar aí na nossa saúde, né? Sejam de vírus, bactéria, a gente se torna mais vulnerável para essas coisas, sim. E é interessante porque tão pouco tempo parece que a gente aprendeu tanto sobre o sono, né? Porque, como você falou, a gente não falava sobre o sono, não falava sobre sono e hoje a gente escuta falar cada vez mais, né? Mas ainda as pessoas são muito mal informadas, né? Tem muita informação aí que as pessoas não têm nem ideia, né? E aí eu vou perguntar uma coisa. Medicação é o único tratamento para insônia? Você tem que perguntar pra Karine, né? Karine que sabe essas coisas. Então fala um pouquinho. A gente fala de meditação, a gente fala de tomar sol, atividade física, mas as pessoas no fim vão apelar sempre para medicação. É o único tratamento? Não. E além de não ser o único, ele não é o mais indicado para quem tem insônia. O tratamento mais indicado, com melhores resultados, inclusive a longo prazo, para quem tem insônia, é a terapia comportamental cognitiva para insônia. Muito legal. Então, sim, a medicação ela é uma opção. Em alguns casos, ela deve ser usada, mas na grande maioria dos casos, ela não é a melhor indicação. Muito bom, muito bom. E eu queria perguntar, doutor Fernando, o que é superestimação do sono? Subestimar de achar o sono demais? Isso. O que é isso? Eu ouvi falar disso. Ou a importância, né? É? Ah, tá. É que porque hoje tá tão em alta, estão superestimando o sono. Isso, tem que cuidar muito com isso, né? Mas todo comportamento humano ele é muito pendular, né? Tu vai às vezes de um extremo até o outro, então daqui a pouco tu subestimas, sono não tem importância, não preciso dormir, e daqui a pouco tu superestima. Então isso muito o paciente com insônia faz, né? Isso. A Karine tá cansada de ouvir isso no consultório dela, e a pessoa não dorme bem, e daí eu acordo de manhã, nossa,
coisa. Minha noite foi ruim de novo, o meu dia vai ser ruim, não vai dar certo o meu trabalho, eu vou brigar com a minha mulher, né? Vai ser tudo muito difícil, vai ser tudo... Minha vida podia ser muito melhor se eu dormisse bem. Então, essas crenças, né, que a pessoa então acha que tudo, culpa, né, a vida dela de tudo tá errado porque ela não dormiu bem, são bem comuns para quem tem insônia. Isso até é um fator que leva a pessoa a não conseguir dormir. É engraçado isso, né? Ela valoriza o sono dela, ela quer dormir bem, mas a preocupação com dormir bem faz com que ela não durma. Né? Que coisa. E isso não é requisito ao sono, né? Quantas vezes a gente não ouviu falar ou conhece aquele casal que está tentando engravidar há muito tempo e não consegue engravidar, daí os dois, não, vamos deixar quieto, isso não é pra gente mesmo, tira férias e daqui a pouco volta e ela tá grávida, né? Então isso pro sono também eu não posso forçar o sono, simplesmente não posso, né? Sono não é que nem interruptor que eu vou lá e aperto e desligo e eu ligo quando eu quero, né? Então, como tu falou, tu notou que agora tá ficando, não mais velho, mas tu tá praticando atividade física de manhã e tu notou que tu tá ficando mais matutino, né? Que a gente tava conversando até antes, né? Disso. E agora tu tem que dormir muito cedo. Então, isso é o teu hábito, né, que fez com que tu te tornasse mais matutino, mas também, que nem a Tabata mencionou, o sono ele muda ao longo da vida, né? Os adolescentes, eles vão, né? Até tem vários trabalhos que mostram que a escola tem que começar, às vezes, talvez até mais tarde, para pegar eles no pico cognitivo deles mesmo, enquanto que a gente fica adulto e um pouco mais velho, daí começa, às vezes, a ficar mais matutino. Como nossos avós, né? Eles são bem mais velhinhos, eles vão querer dormir com as galinhas, como a gente brinca, mas também acorda com as galinhas. Daí vai procurar lá a Karine para tratar de insônia, mas tu vai ver a pessoa está com 70 anos e dormiu 7 horas toda noite, ela está dormindo o suficiente. O que ela tem é o que a gente chama de fase de sono. Porque o sono não é simplesmente, não é medido só na duração dele, né? Medido na qualidade, no momento da vida que ele acontece, se passou por todos os estágios que a Tabata mencionou, né? E também a minha satisfação com o sono, como é que eu percebo, né? Muita gente vai tratar com um paciente de insônia e tu vai medir objetivamente fazendo, por exemplo, uma polissomografia que não está indicada no primeiro momento para insônia, deixar bem claro isso, mas tu vai medir na polissomografia e a pessoa, ela dormiu, vamos dizer, 6 horas. A gente pergunta para ela, quanto é que tu dormiu? Eu acho que eu dormi 2. Mas no eletroencefalo que a gente botou, ele registra, não tem como errar isso. O eletro, ele registrou. Então, a percepção de sono é que não está ali. Né? Isso tanto para mais quanto para menos. Às vezes eu posso ter estimado demais que eu estou dormindo muito, que não está legal e tudo mais. Né? Legal. E essas 7, 8 horas que a gente escuta tanto que é necessário dormir, às vezes tem as pessoas que dormem 6 horas e tem um sono pleno, né? Porque é exatamente isso que você falou, né? A gente tem uma variação, né? Numa mesma idade, a gente tem variação, em idades diferentes, a gente tem, como o Fernando falou, bastante variação. Então, as crianças precisam de mais sono do que os adultos, mas é uma faixa, né? Não é um certo, com 6 anos ela tem que dormir tantas horas, não. Né? Nos adultos, em torno de 6 a 9 horas, né? Seria ali a média, mas para a gente descobrir isso, né? É que cada um tem que olhar para si, né, e fazer um experimento aí de férias, sem você ter compromisso para você deitar e acordar no momento que você desejar, para você poder estimar como que seria, quantas horas seriam o suficientes para você. Isso varia demais, né? O Fernando tem que dormir muito menos do que eu, não sei a Karine, mas assim, para mim, eu precisava dormir umas 9 horas por noite, né? E geralmente quem precisa de mais horas casa com a pessoa que dorme menos e aí não fecha a conta. É engraçado porque essa semana a gente estava conversando com uma pessoa, né? E ele falou que a vida inteira, né, Karine, dormia 5, 6 horas e gente, ele falou que dorme super bem, a vida dele é ótima, ele dormiu 5, 6 horas a vida inteira e tá tudo certo, tá ótimo, né? Então, meu marido é desses, que dormindo 6 horas já tá ótimo. Isso é interessante. Engraçado você falar isso, porque eu acho que vem muito a ver com a tal da superestimação. Tem pessoas, embora elas não sejam frequentemente encontradas na população, que podem ficar bem com 5, 6 horas. A grande maioria gostaria de dormir isso, gostaria de acreditar que está bem com isso, mas não está. Porque a gente tem essa questão do consumo, da produção. Então, quanto mais eu durmo, menos eu produzo. E até a questão do estudo, do vestibular,
o mais indicado é você dormir o que você precisa mesmo, porque daí você vai conseguir assimilar o que você estudou, você vai conseguir se lembrar na hora da prova. Sem isso, você pode estudar, mas é um estudo inefetivo. Sim. Que não vai se consolidar. Por isso é tão importante essa divulgação, né? E a gente não vê isso falar na escola, né? Mas na semana do sono a gente vai ver isso mas falado na escola. Você vai contar tudo isso sobre a semana do sono. Mas eu quero falar uma coisa sobre a melatonina, né? O que a gente pode falar sobre a melatonina para indução do sono, né? Tá. Porque isso, agora você falou sobre isso, é um medicamento que está de fácil acesso aí para todo mundo, né? Começar pelo conceito. O que é a melatonina? Né? Boa, a melatonina, na verdade, ela é um neurohormônio. Isso tem que ficar bem claro. Tá? Como é que a gente produz melatonina? Todos nós produzimos melatonina, nós temos essa capacidade. Pessoas que são cegas de nascença, elas têm completamente diferente isso, mas para nós, todos que somos visuais, a gente começa a produzir melatonina à noite, porque eu não estou recebendo estímulo luminoso no meu olho. Né? Então, quando começa a ficar escuro, hoje 6h30, 7 horas, eu começo a querer produzir melatonina e eu vou ter um pico lá no meio da noite mesmo, né? E a melatonina, ela é cíclico mesmo isso. Só que se eu receber luz, muito estímulo luminoso, mesmo na luz artificial, que ela é bem menos intensa que a luz solar, e mesmo que seja indireta, mesmo que seja no meu celular, na televisão, no meu tablet, isso vai reduzir a minha produção de melatonina própria, né? Mesmo que a gente sabe hoje, por exemplo, a faixa de luz azul, ela estimula mais do que a luz amarela. Então, muitos dispositivos eletrônicos hoje, eles caem a luminosidade, né? Tu pode programar isso no próprio dispositivo e vai ficar mais amarelado. Fica até desagradável de usar o dispositivo porque não fica tão bom, né? A criança vai querer jogar ali, aquele amarelo já não está mais tão bom. Isso para nós é mais saudável, né? Então, a gente começa a produzir melatonina ali própria, né? E acabou se produzindo melatonina separada, exógena, né? Então, a forma de uma substância que a gente pode comprar na farmácia e empregar, né? Daí surgiu a ideia, bom, já que a melatonina é o hormônio do sono, então ela deve servir para isso, né? Deve dar sono nas pessoas. Mas a melatonina, ela, como se fala, o nosso professor, o Alan, ele costuma fazer, os indutores de sono, eles abrem uma janela, e a melatonina no nosso corpo endógeno, ela faz isso, ela abre uma oportunidade de dormir, tá? Mas se o trem passa e eu não aproveitei a oportunidade, eu vou ficar a pé mesmo. Tá? Então, o que eu quero dizer com isso? Se eu tenho o meu pico de melatonina próprio e não fui para o quarto, eu não preparei a minha cama adequadamente, meu cachorro pula na minha cama o tempo todo, meu filho está gritando lá que está com febre e está precisando da mãe, e eu preciso levantar, ou meu marido está vendo televisão no jogo do Corinthians e não sei quem, e eu vou conseguir dormir dessa forma? Não, eu não tenho a oportunidade de dormir. Então, a melatonina, mesmo que ela seja usada na forma de uma medicação, ela deve ser usada não como indutor de sono, ela não tem indicação para insônia, tá? Na maior parte de nós. Ela tem alguns estudos que mostram que a melatonina ajuda para melhorar a qualidade do sono para pessoas autistas, especialmente crianças, adolescentes autistas, e para idosos com demência. Tá? Fora isso, a insônia, a melatonina ela não regularia o sono. Ela tem indicação para transtorno de ritmo circadiano, que é aquele cara que vai dormir fora do horário, que nem a gente está ficando agora, que quer acordar cedinho, mas também vai dormir às 9 horas da noite e não pode, mas né? Só um pouquinho, daqui a pouco a gente já vai. Não pode passar, senão eu vou dormir aqui. Não, então, para essas pessoas a gente pode usar melatonina, ou para ter um transtorno de sono REM, que é um pouco mais raro, que ela também funciona para tratar. Mas fora isso, a melatonina não tem um papel mesmo. E a gente ouve muito, acho que todo mundo que vai ouvir o podcast conhece alguém ou já teve experiência de usar melatonina, né? Legal. Porque eu posso comprar ela. No Brasil, a Anvisa autorizou ela não como um medicamento, né, mas como um suplemento alimentar. Daí, com isso, vem alguns problemas. Os suplementos alimentares, eles não precisam ter vistoria. Tá? Eles não precisam ser avaliados como um remédio. Mas desculpa, por que como suplemento alimentar a melatonina? Não me pergunte. Nos Estados Unidos é assim. Nos Estados Unidos é assim, a gente é meio que copiador de americano. Tá? E lá nos Estados Unidos, hoje, aqui também já ficou assim, né? Tu vai encontrar melatonina na forma de ursinho de goma para criança, né? Que chega a dar raiva ver aquilo, de gotinha. Então, as pessoas têm a impressão que remédios em gotas, eles não são nocivos, né? Porque, uma gotinha. O que eu vou fazer? Pingar uma gotinha a mais ali? Não faz nada.
E tem cápsulas, tem comprimidos, etc. Né? Mas então a melatonina ela é abusada hoje. Né? Então a gente vai ver, que nem falou, tem muita informação hoje, a internet ela é especialmente democrática, e que é bom que seja democrática, mas eu tenho que filtrar a informação. Então tem muita gente que dá informação errada, que vai, por exemplo, indicar melatonina, que não funciona como um termogênico para eu usar antes da minha academia, que eu vou fazer às 6 da manhã. Tá? Se eu tomar melatonina às 6 da manhã, possivelmente meu sono vai querer começar mais cedo de noite. Tá? Mas vai mudar minha fase de sono. Né? Mas eu só posso fazer academia de noite. Vou tomar melatonina como termogênico ali, que também não funciona, só para deixar bem claro. Junto com um remédio que mistura cafeína, mais não sei o que. É uma mistura desgraçada, o cérebro não vai saber o que está acontecendo, porque ele recebe um sinal para dormir, um sinal para acordar, e não funciona para isso mesmo. Então, as pessoas negligenciam que a melatonina, por exemplo, ela tem um efeito sobre a liberação de insulina no nosso corpo. E ela pode regular o controle da glicose. Tá? Então, também vai afetar isso. A melatonina pode produzir depressão. Tá? Então, tem uso de melatonina, especialmente dependendo da dose, pode induzir depressão em algumas pessoas. Então, não é simplesmente comprar. E isso nos assusta muito quando a gente vê melatonina dessa forma. E tu não tem efeito. Às vezes tu quer prescrever melatonina porque a pessoa tem, de fato, indicação do uso de melatonina. Ela, não, mas eu já usei e não funcionou. Mas a melatonina tem a ver muito com a dose que eu uso, o momento no meu dia que eu uso e o que eu fiz depois de usar. Tá? E não é só a melatonina que faz isso, né? Só mudar de saco uma mala, assim, né? Mas todo mundo já ouviu falar do Zolpidem, naquela função de que não sei quem comprou um monte de coisa na internet, ligou para ex querendo reatar o relacionamento, porque tomou o Zolpidem e não foi para a cama dormir. Tomou o Zolpidem e achou que podia mexer na internet e mandar mensagem. Pior coisa do mundo. Né? Só vai mandar coisa ruim e para a pessoa que não deve receber aquela mensagem. Então não faça isso, né? Porque abriu a janela para o sono e tu não entrou. Né? Tu optou por não passar por aquele lugar. Então, daí dá essas confusões mesmo. Né? Então, não é só a melatonina que tem esse problema, eu tenho que ter um comportamento adequado. É aí que a Karine trabalha muito com a terapia cognitivo-comportamental. Né? Trabalhar no comportamento, na minha cognição, para melhorar meu sono. Né? E não esperar que eu vou tomar aquela pílula mágica, que eu vou ter uma noite de sono maravilhosa e tudo mais. E tu deve ter ouvido falar já, mas eu tomei melatonina e funcionou. Né? Foi maravilhoso. Nossa, que noite maravilhosa. Mas daí tem uma coisa chamada efeito placebo. Sim. E para insônia, tem um estudo que eu gosto de citar que ele mostrou que o efeito placebo para insônia é 62%. Quer dizer, se eu tomar um placebo e se eu tomar melatonina, em 62% eu vou melhorar. Então, isso tem que cuidar muito. Por isso que os estudos têm que ser muito bem feitos. E quando eu vou estudar uma substância, porque a gente usa remédio para insônia, né? Não é o principal tratamento, não é o melhor tratamento. O tratamento com terapia comportamental, ele não é efetivo só no momento que eu estou acompanhando com o meu psicólogo, mas ele vai durar anos depois, já está muito bem comprovado isso. E a medicação só funciona quando eu uso ela. Né? Legal. Eu paro de tomar um remédio e até posso sentir falta, porque eu estou dependente já da medicação. Né? Então isso é complicado mesmo. Né? A melatonina não dá dependência, mas ela pode melhorar até pelo efeito placebo mesmo que a pessoa tomou o remédio. Porque eu nunca tomo só o remédio. O que eu faço quando eu vou buscar um profissional de saúde? Eu vou me preocupar mais com a minha saúde. Foi o que tu fez? Tu foi fazer atividade física, eu fui me preocupar mais com o meu sono, eu fui me preocupar mais com a minha alimentação. Não importa qual é a doença que tu tem, se tu fizer essas 3 coisas, tu vai melhorar a saúde. Vai melhorar muito. Não vai ficar curado de câncer, tu vai ficar sem diabetes, sem hipertensão. Mas vai ficar melhor. E a tua qualidade de vida vai melhorar. Você sabe que eu conversei aqui, não sei se eu já falei isso com a Tabata ou com a Karine, mas a impressão que a gente tem é que a estimativa de vida do povo brasileiro tem aumentado, né? Uhum. E a impressão que a gente tem aqui é que as pessoas andam se cuidando mais, mas na verdade não é isso, né? É a medicina que evoluiu, né? Porque a obesidade aumentou muito, né? Sim. Então, infelizmente, esse é um dos intuitos aqui desse bate-papo aqui, se a gente puder levar essa informação para as pessoas, né? Uhum. E às vezes a gente fica chocado, agora tem gente vivendo até os 100 anos, tem gente correndo uma meia maratona com 80 anos. Não, isso é a minoria da minoria, né? Então, a gente criou mais remédios para dormir, a gente criou mais remédios para acordar. Isso, Quer falar um pouquinho da melatonina aí também? De tudo isso aí? Não, eu acho que a única coisa que eu complementaria eu acho que, embora seja um neurohormônio que a gente produz endógeno,
ela não é isenta de efeitos colaterais. Então, precisa tomar cuidado, precisa ter indicação. Uma das coisas que eu vi no World Sleep foi que existem relatos de casos de crianças que morreram intoxicadas por melatonina. Meu Deus do céu. Isso aí é um choque. Fala, tá bom. Não, era justamente isso que eu ia falar. Então, assim, nos Estados Unidos já tem 2 relatos de morte por intoxicação por melatonina. Tá muito crescente intoxicações por melatonina, sem morte também, né? Que vão para o hospital, que acabam voltando. Então, crianças, né? Que tomam, às vezes, uma dose, né, maior, e uma coisa que a gente tem que cuidar é a segurança. Então, como o Fernando falou, não é um medicamento, é um suplemento alimentar. Então, a fiscalização com essas substâncias é muito... É diferente do que uma medicação, né? Então, nos Estados Unidos, a gente já tem estudos que mostram variações entre as dosagens que se diz ali no rótulo e a dosagem real, que variam até 300%, né? E até contaminação desse suplemento alimentar por outras substâncias. Então, antialérgicos, sedativos, hipnóticos, que estão lá presentes, mas não está no rótulo daquela melatonina, né? No Brasil, eu não tenho, assim, como falar, porque não tem estudos, é muito recente, a gente até espera fazer estudos relacionados a isso, mas eu queria dar um alerta aqui, então, para a população, né? Não tomem isso sem prescrição médica, né? Não comprem isso achando que isso vai resolver o sono das crianças, pelo contrário, isso só vai trazer um problema maior, porque aquela criança que a mãe começa a dar uma melatonina, que é uma gotinha para dormir ou uma balinha para dormir, vai sair aquele adulto viciado em outras medicações para dormir, pelo simples fato dele estar precisando de alguma coisa para dormir, né? Então, ele relaciona aí o sono a alguma coisa que ele tem que tomar, né? E isso vai gerando pessoas que precisam de alguma coisa, alguma associação para o sono. E, na verdade, o sono é uma entrega, né? Como você falou, ele começa na hora que a gente acorda, né? Mas a gente tem que ter várias coisas relacionadas, então a gente tem que estar num ambiente seguro, a gente tem que estar tranquilo, a nossa mente, né, ter uma desconexão aí com os assuntos do dia a dia, né, para a gente poder se entregar para o sono e ter uma noite de sono tranquila. E não é isso que a gente quer para os nossos pacientes, né, depender de uma medicação para isso. Então, por isso que a gente sempre entra aí com a parte de higiene do sono, de bons hábitos do sono, da terapia cognitivo-comportamental, do mindfulness que você citou, né, das técnicas de respiração, né, para ajudar as crianças e os adultos a dormirem melhor. É muito legal as técnicas de respiração. Sim. Eu uso às vezes um aplicativinho ali, fico escutando, e funciona super bem, o batimento cardíaco cai assim, é rapidinho, depois de tudo isso que vocês falaram aí, dessa aula aí, fala pra mim quando, Karine, que um paciente deve procurar um médico do sono. Bom, eu acho que o melhor para entender isso é saber o que o sono faz na nossa vida, o que a gente deve esperar do sono, excelente, né? Então, o sono ele deve ser capaz de garantir que a gente tenha um dia bom, sem sonolência excessiva, sem cansaço excessivo, sem dificuldades de memória, sem problemas de saúde recorrentes. Quanto tempo isso vai ser para cada pessoa é individual e não existe dentro dessa faixa aí de 6 a 9, mais ou menos, é o que a gente pode considerar. Tem gente que precisa de um pouco menos, tem gente que precisa de um pouco mais, mas é isso que ele deve garantir. Então, acredito que quando você tem alguma dificuldade no seu dia, ou quando você nota você não está satisfeito com o seu sono, aí acho que vale a pena você procurar um médico do sono mesmo. Legal. E aí ele procura quem que é o especialista? Existe uma especialista, um neurologista, um pediatra, quem que é? Um clínico geral? Na verdade, hoje existe o médico do sono mesmo, como formação.
Então, ele pode vir de outras formações anteriores, pode ser pneumo, pediatra, neuro, otorrino, psiquiatra, clínico geral, né? Clínico geral. Cardiologista entrou esse ano, vai entrar esse ano. Ainda, olha, novidade. Cardiologista. Pode fazer. Acho que isso é muito bacana, né? Isso. Eu acho que... E psicólogo também, né? Porque a Karine, na verdade, não está falando, mas ela é uma pessoa rara no Brasil. Vocês são quantos psicólogos do sono no Brasil assim, em torno capacitados para isso? 40. Imagina, esse país tem 40 psicólogos treinados. Não que o psicólogo clínico não possa trabalhar com isso fica bem claro, né? Mas é por isso que a Karine falou que está crescendo muito o atendimento online, né? Porque eu posso no atendimento online fazer com que a Karine atinja uma pessoa na Amazônia, por exemplo, desde que ela tenha um dispositivo eletrônico ligado na internet que possa consultar, né? Isso é muito importante, né, de lembrar, né? Porque nós somos raros ainda e isso é um problema. Eu acho que isso foi uma coisa que a pandemia deixou, que a gente aprendeu a fazer essa comunicação online, né? Vou abrir agora para uma área que é a área que eu faço. Eu trabalho na parte comercial, então a gente faz muito atendimento e treinamento e desenvolvimento das pessoas, de técnicas, online. E muitas vezes a sensação que eu tenho fazendo é diferente do nosso bate-papo que a gente teve semana passada para falar do podcast, porque daí a gente está tendo uma interação e a gente sente essa participação. Mas quando eu tenho uma sala, às vezes tem 50 clientes e a gente está falando sobre um tema, sei lá, qual que seja o tema, eu não consigo ter a certeza que a Tabata estava mesmo inteira na aula, prestando atenção no tema. Como que é para vocês quando fazem isso aí? Vocês conseguem ter essa percepção, assim, mudando um pouquinho do tema? A Karine faz mais, né? Acho que tu faz mais. Faço bastante. Pelo fato de ser individual, né? Eu acho que o fato de ser individual muda bastante do que o em grupo. Mas ainda assim, mesmo as pesquisas mostram que quando você faz o tratamento só com um dispositivo eletrônico, é diferente de quando você faz o tratamento com um dispositivo eletrônico, mas que te permite ter contato com um profissional, mesmo que virtualmente, e é diferente de quando você faz presencial. Muito legal, E depende muito, acho que, da geração que a pessoa pertence e como ela se relaciona com tecnologia. Verdade. Porque, por exemplo, minha mãe, com 80 anos, não vai gostar de consultar. Porque minha mãe gosta de consultar e conversar depois sobre a vida dela. Mas uma pessoa que está aí com 20, 30 anos, acho que ela conversa bem com isso, né? A pediatra não consegue fazer consulta online para coisas que não sejam rápidas de orientações, né? Mas acho que precisa ter o presencial, porque precisa do exame físico, precisa ter o contato mesmo. Eu tenho, assim, como médica do sono, eu tenho atendido crianças online, porque pediatras, médicos do sono são mais raros ainda. Então, pessoas me procuram, eu faço uma pré-consulta, assim, um formulário, né? Foi uma ferramenta que eu encontrei, porque eu tive um desafio muito grande. Um dos meus primeiros pacientes que eu atendi online era uma apneia grave de uma criança de 2 anos, lá no Nordeste, em que eu não tinha como manejar essa apneia do sono, né? Então, por isso que eu fiz esse questionário, que aí eu faço uma pré-triagem, então tem como a gente conseguir, assim, fazer uma consulta online, né? Conversar com os pais, né? E fazer consultas online em medicina do sono também, sim. Que legal. Eu acho... Fala, Karine. Imagina, pode falar. Eu acho que isso tem muito a ver com o quanto a medicina do sono é nova e recente. Então, não é só psicólogo do sono que é difícil ter. É difícil ter médico do sono, é difícil gente que... Fisioterapeuta do sono. Fono, dentista. E aí isso permite... Infelizmente, ainda, a disseminação de pessoas que não têm formação em sono, mas querem falar sobre sono. E aí, eu acho que isso prejudica muito o paciente. Porque aí ele não sabe em quem acreditar, ele ouve uma coisa e ele tenta seguir, não dá certo. Então, medicina do sono não funciona. E aí se coloca em risco. Melatonina não tem problema, vende em todo lugar e não é bem assim. Se tivesse problema, não ia vender em qualquer lugar, não ia ser de fácil acesso. E, infelizmente, as pessoas pensam assim, né? E mesmo para as pessoas que poderiam se beneficiar de melatonina, sem passar por um médico do sono, ela vai tomar do jeito errado e não vai dar certo. Porque é uma administração muito específica e depende de muito conhecimento.
Então, infelizmente, a gente ainda luta para disseminar tudo isso. Antes de falar da semana do sono e do dia do sono, que eu não entendi muito bem por que ele muda de data, entendeu? Doutor Fernando, se quiser explicar, fica à vontade. Ele muda de data, mas eu quero tocar num tema aí que é da nossa época aí, que a gente vai lembrar um pouquinho. É um tema meio polêmico aí, mas a gente sabe o fim trágico, né? Michael Jackson. O Michael Jackson, eu acho um absurdo assim, que aconteceu com ele. A gente... Será que eu peço pra tocar um thriller aí? Tem um thriller aí pra rodar, Rodrigo? Só pessoal, se na verdade, assim, sendo assim. A gurizada mais nova, de 20 anos, não sabe nem quem foi o Michael Jackson, né? Eles até dançam com as músicas dele, não sabem quem foi o cara. Mas o Michael Jackson foi uma grande perda, assim, na minha... Apesar de ser um cantor pop que eu não gostava tanto, assim, mas o que aconteceu com ele, assim? Ele teve... Na época ele fez uma propaganda, ele teve uma queimadura de pele grave, no couro cabeludo, e desenvolveu um dor depois disso. Ele teve dor crônica depois disso. Isso desencadeou nele insônia. Mas isso é bem comum, né? Eu tenho um gatilho para minha insônia crônica e desenvolvo isso depois, né? Gatilho para insônia crônica. Isso sim, na verdade, a gente tem uma predisposição para ter insônia, daí geralmente eu tenho um gatilho e algo que vai manter a insônia depois mais adiante, que é o fator perpetuante, que a gente chama, né, da insônia. Isso é uma forma de entender a insônia que a gente usa hoje, chama legal. 3P aí. E então ele teve o gatilho dele, que foi a dor crônica, foi manejado, mas parece que a resposta não foi muito boa e, obviamente, dor afeta o sono, né? Então, por ter dor, ele não conseguia dormir direito e buscou resposta. E é engraçado que tu pensa assim, nossa, Michael Jackson devia ter acesso ao melhor profissional, né, de sono possível, a melhor medicação e tudo mais. Mas o que aconteceu com ele foi que ele encontrou, então, um médico, que assim, sabe que para toda pessoa que tem um problema vai encontrar alguém que vai tentar resolver, ou como diz o pessoal, para todo trouxa vai encontrar um cara que vai enganar ele todos os dias, né? Então, o Michael Jackson encontrou um médico que optou por sedar ele, né? Então, o que ele fazia era sedação com propofol, né? Propofol é uma substância que a gente usa em centro cirúrgico ou em emergência para tratar crise epilética às vezes, mas para provocar sedação. Então, num ambiente extremamente controlado, que é um ambiente cirúrgico, de UTI, né, que tu vai tratar a pessoa ali monitorizada mesmo. Acredito que ele devia ter monitorização na casa dele, mas não igual a de uma UTI. Né? Então, foi feito, na verdade, não só propofol, mas na noite em que ele morreu, foi feita uma sucessão de administração de investigação, que agora não vou saber todas elas, mas eu estudei isso numa aula de toxicologia. O trabalho final era apresentar por que ele morreu finalmente. Mas como isso foi para julgamento, os autos dos processos são abertos nos Estados Unidos, depois isso foi aberto também, e daí se descobriu que foi realmente por propofol, né, que ele foi sedado e acabou então morrendo, né? Mas em geral, para usar propofol, a gente tem que sedar e às vezes até colocar um tubo na garganta da pessoa para poder respirar mesmo, deixar ela sedada, pode ter um respirador para suportar, manter a respiração da pessoa, né? E ele usou por quanto tempo? Ele usou meses, mas não foi uma coisa só, não foi naquela noite que ele usou o propofol, foi mais tempo, né? Daí, coitado, a gente é fácil, né, de chutar quem tá. Se eu chutava eu que tá na sarjeta, mas ele no final da vida dele, no final da carreira dele, ele tava realmente com vários problemas psicológicos e isso simplesmente não foi bem abordado. Aparentemente, uma vida de abusos, uma vida aí que ele teve muito difícil do ponto de vista psicológico, né? Acabou também propiciando que ele fosse mais propenso a ter uma doença mental, de saúde mental, ou possivelmente insônia também. Isso certamente não foi tratado da maneira certa, né? Não sei se buscou a forma mais fácil que as pessoas pensam que é usar o remédio, né? Mas certamente, se ele tivesse uma abordagem melhor do ponto de vista de dor, buscasse um profissional para dar um suporte de saúde mental para ele, que seria fundamental, mas se não tivesse acontecido, a gente tivesse mais um thriller aí, tivesse mais a dança dele que é maravilhosa e todas as coisas que ele teve, né? Mas como a Karine fala, ele é um cara que, eu quero isso, eu quero ter um nariz que não é o meu nariz, eu quero ter o nariz da Diana Ross, eu vou ter o nariz da Diana Ross, né? Se fosse eu, ia ter muito cabelo, né? Pois é. Ia estar careca, né? Mas isso envolve um pouco, assim, talvez um pouco o imediatismo, não dá pra julgar a pessoa, né? Você nunca ter avaliado ela, mas talvez entre por aí essa busca que ele teve por uma medicação que é sedação mesmo. Eu cheguei a fazer propofol com um procedimento, uma vez, uma cirurgia que eu fiz, e é muito estranha a resposta que eu tive na época. É como se o tempo não tivesse acontecido, né? Porque todos nós, quando a gente dorme, na maior parte das vezes eu não estou usando a medicação, ou bebi álcool, alguma coisa assim, eu tenho noção que horas são, né? Eu sou o cara que acorda sem despertador, eu sei que são 5 horas da manhã e eu acordo,
né? E vou olhar é impressionante, eu olho assim, é 5h28, agora 5h30, é 5h28, nossa, eu devia ganhar dinheiro com isso, porque, né, eu sempre acerto, né? E é muito engraçado, a gente tem essa percepção, e o Propofol tira isso. É como se eu fiquei 4 horas fazendo procedimento cirúrgico, aquele tempo não era meu mais, tiraram ele de mim, né? Quando tu dorme, não, tu tem a percepção de sono, ainda que não seja igual, tá acordado. E aquelas fases do sono ele vai se perder, né? Vai, não existe. Não existe. É sedação. Se tu vai fazer, a Tabata mencionou, né? A gente avalia o sono pelo eletroencefalo. Se tu vai fazer eletroencefalo para quem ainda se dá no Propofol, não tem isso. Não tem nenhum daqueles estágios, mas eles somem. A pessoa não consegue fazer sono REM durante o uso de Propofol. Isso não acontece mesmo. E as ondas cerebrais, elas ficam modificadas por causa disso. Que coisa. Então, tu vai amputar parte do sono da pessoa. Tu deu, dentro desse conhecimento das dimensões que o sono tem, tu deu a dimensão de quantidade. Né? Mas tu não deu dimensão de qualidade, possivelmente de satisfação de sono, e daí no dia seguinte ele vai buscar de novo aqui. Eu acho que eu acho que isso que você falou agora é o mais importante de tudo aí. O remédio, a medicação, a sedação te dá essa sensação de quantidade e da qualidade. E as pessoas por exemplo, as pessoas que tomam buscam, né? O Zolpidem, é um sono. Isso a gente ouve das pessoas. É um sono maravilhoso. Nossa, eu dormi bem. Né? Mas como ele dá dependência, e toda droga que dá dependência faz isso, eu dormi bem na primeira noite. Mas daí, há uns meses, eu não tomo mais dormindo também. E daí eu aumentei a dose do Zolpidem. Daí eu já quero mais, eu quero ele com outra coisa. Né? Porque eu preciso dormir mais tempo. Né? Então isso é um pouquinho de... O que eu estou fazendo com a minha saúde nesse ponto? Né? Ter essa noção, parar e perguntar. Né? É verdade. Quer falar, Tabata, disso? Quer, Karine? Eu quero. Eu tô me sentindo demais aqui. Não, nada. Não, é que eu achei que ela fez um gesto, achei que queria falar. Fala, Karine. Essa questão da medicação, ela é interessante porque ela fala muito sobre a percepção que a gente tem sobre o sono. E nem sempre a nossa percepção é adequada com o que realmente aconteceu. Verdade. Então, quando você toma uma medicação e que você consegue dormir, a pessoa fala assim, nossa, eu dormi bem. Mas se a gente for olhar para o dia dela, ela vai continuar sonolenta, ela vai continuar com dificuldade de memória, ela vai continuar tendo cansaço, justamente porque ela não fez os estágios do sono que ela precisava. Mas como a percepção dela é de ter dormido, a avaliação que ela faz com relação ao sono muda. Muito bom. Ela vai gostar, né? Ela vai gostar. Exatamente. Vamos falar um pouquinho agora, Dona Tabata. O que teremos nesse mês de março recheado na Semana do Sono? Na Semana do Sono, então eu vou falar um pouco do que a gente vai fazer aqui em Ribeirão, né? Então a gente foi presenteado com várias ações, desde as escolas, então a gente vai levar informação para crianças do 3º ao 7º ano em 4 escolas aqui de Ribeirão, então 2 escolas públicas e 2 escolas municipais. A gente vai no Colégio Vitor Franklin, no Colégio Santa Úrsula. Ainda estou guardando a resposta da prefeitura para saber quais vão ser as 2 escolas que a gente vai, municipais. O ano passado foi um sucesso essa ação. A gente falou com mais de 400 crianças, eu perdi as contas, eu acho que chegou nas 500 crianças. Então a gente faz atividades lúdicas, a gente entrega a cartilha do sono, são crianças que já estão alfabetizadas, e vai fazendo brincadeiras ali para a gente poder ensinar de uma forma bem leve, tranquila, que eles consigam gravar aquelas informações que a gente faz. A cartilha do sono do ano passado tava assim uma delícia, tava muito legal, muito bacana, simples a leitura, eu assim, eu adorei, né? Eu vi junto com você e com a Paula, eu adorei a cartilha. Quero ver a desse ano, como que vai ser. Eu já vi. Você já viu? Não pode ainda divulgar, né? Ou já pode? Não, depois eles vão colocar no site da BS, então é só entrar lá no site da Associação Brasileira de Sono e ter acesso a essa cartilha, tá? Muito legal. Tá aberta para a população. E então a gente vai abrir a Semana do Sono com essa ação, depois a gente vai ter ação para os pais dessas crianças, então a gente vai convidar todos os pais, né, quem está assistindo aqui,
pode ir lá na terça-feira à noite, né? Vai ter um evento com a Karine, com o Fernando, eu vou estar lá também, para falar sobre sono na criança, sono no adulto também, né? O pessoal do Senai, a gente está com uma parceria muito importante, graças ao Christian aí. Nada, imagina. Super ajuda. E aí eles cederam o auditório lá para a gente fazer o evento, então a gente vai levar bastante informação para o pessoal de lá. Na quarta-feira a gente já começa com treino de corrida logo cedo no Parque Raia, às 7 da manhã, vai ter às 7 da noite também, para quem gosta de treinar à noite. Então, falar sobre sono e movimento, equilíbrio entre atividade e descanso. Então, a gente vai falar lá para os atletas, para quem está correndo no parque, uns 10 minutinhos, e vai fazer o treino lá de corrida. Muito legal isso. Panfletagem também, na quarta-feira vai ter lá no HC Criança. Na quinta-feira, outro treino numa academia aqui de Ribeirão, também falando dessa parte do equilíbrio vital entre sono e movimento. A gente vai ter na sexta-feira, eu tô esquecendo alguma coisa da quinta, não sei. Mas na sexta-feira a gente vai na casa do vovô fazer atividades lúdicas também com os idosos, mostrando qual que é a importância do sono no idoso. Vamos levar um grupo de música para animar lá, para fazer a festa lá na casa do vovô e mostrando para eles os benefícios de um sono de qualidade e de buscar atendimento, né? Nessa fase que a gente vê bastante distúrbios do sono, né, no idoso. No sábado a gente vai ter um evento científico para profissionais de saúde lá na USP, então vai ser no sábado pela manhã, entre 8 e meio-dia e meia, 1h, então com várias palestras também, voltada para o público que não é especialista, então para médicos, psicólogos, fisioterapeutas, dentistas, e estudantes da área da saúde, quem tiver interesse em saber um pouco mais sobre o sono, a gente vai estar falando nesse evento. E para fechar com chave de ouro, um evento no domingo no Instituto A Fábrica, que a gente vai ter lá o Luiz Puntel falando sobre sono e literatura. A gente vai ter também especialistas em sono, o professor Alan vai estar lá, e a gente vai falar também para a população, entregar a cartilha do sono e fazer uma sessão de mindfulness também com a doutora Letícia. Então vai ser lá é um ambiente bem gostoso também, então vai ser bem gostoso. A gente, assim, programou essas atividades ao longo da semana, né, para a gente abranger todos os públicos. A gente espera encontrar bastante gente, passar bastante informação de qualidade, né, para essa população, e a gente precisou contar com alguns parceiros aí, com apoios, com patrocinadores. Então eu queria publicamente aqui agradecer a CEPAPES, que está ajudando muito a gente. Então é uma loja de artigos relacionados a sono, CEPAP, a Integral, que é uma operadora de convênio odontológico, a Romed, que também vende artigos hospitalares, a Bianco Azuri, também aqui de Ribeirão Preto, a Passalacqua Colchões, né, agradecer demais essa parceria, Reabilita Sono e também a Clínica Lute, clínica odontológica. Então esses são nossos parceiros, e também agradecer o apoio do Hospital das Clínicas, do Senai, da DABI, e também da Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto, que está nos apoiando bastante aí. Então, esses são os nossos parceiros, agradecer demais, e a todos que estão fazendo parte desse movimento, e espero que seja um sucesso aí, nossa Semana do Sono de 2024. No que depender de todos, eu vou falar por todas as pessoas que ajudam aí, será um sucesso. E eu já falei isso para a Karine algumas vezes, falei para vocês outro dia, e quero deixar aqui registrado. Nós da Passalacqua estamos muito felizes em poder ajudar. E quero deixar aqui um agradecimento muito especial ao professor Reginaldo do Senai. Abriu as portas pra gente lá e vai ser um sucesso, tenho certeza. Compareçam lá. Legal. Muito bom. Obrigada. Muito bom mesmo. Gente, querem falar mais alguma coisa? A gente já chegou no nosso horário aqui pra gente deixar mais algum recado pro pessoal geral. Eu acho que o Fernando podia te explicar melhor a questão do dia do sono. Do dia do sono, é verdade. Porque Não, agora vamos explicar. Eu fiquei curioso sobre essa questão do dia do sono. O dia do sono muda todo ano. Ele muda. Mas Ou pode mudar? Não, ele muda todo ano, mas é que ele tem a ver com a relação do equilíbrio mesmo que a gente busca entre estar acordado e dormindo, e eles buscaram sempre
a relação com o equinócio, né, que a gente comemora nesse período, né? Então tem relação com alguns dias antes do equinócio para ver o equilíbrio que os dias o dia e a noite são iguais, né? Essa que seria a ideia de modificar um pouquinho, né? E aí tem então o Dia Mundial do Sono, mas tem a semana que a gente comemora. A semana a semana geralmente ela vai acabar na sexta, né? Daí a gente vai adiante porque tem muita coisa para fazer. Mas a ideia do Dia do Sono é essa, né? De mudar por causa do sol, né? Muito legal. O último, para fechar o evento, vai ser na fábrica, né? E o lugar lá é sensacional. A gente acabou de fazer uma convenção lá e foi muito bacana. E a ideia foi de fazer em um lugar diferente. A gente fazia as convenções sempre em hotéis, aquele salão, e quando a gente levou a nossa equipe para lá, já gerou assim uma sensação diferente, né? Então acho que certeza vai ser muito, muito bacana lá e com certeza eu vou estar lá presente. Você está convidado para todos os nossos eventos. Que bom. Até na escola? Na escola. Ele vai correr com as crianças Eu também? preciso de ajuda. Eu falei o ano passado, quando a gente conversou, que vocês podiam contar comigo e eu faço questão de tudo que eu puder ajudar, conta comigo, por favor. Na escola voltou acabando, porque eles correm com aquelas crianças o dia inteiro. Não, essa parte eu deixo pra você. Eu vou estar trabalhando esse dia no hospital, não posso ir ficar. Já até falei pra ele que na terça-feira a gente vai estar tudo palestrando, ele que vai apresentar. Não tem problema. Não tem problema. Legal. Não tem problema. Vamos fazer uma cartilha antes pra gente combinar certinho. Tá bom. Gente, quero agradecer demais aqui, Dr. Fernando. Muito obrigado. A gente fazer essa ponte aérea. Espero que o senhor fique em Ribeirão Preto por muito tempo, tá? Porque a nossa conversa foi muito boa aqui e tenho certeza que levou muita informação pessoal. Obrigado. Tabata, vice-presidente, muito obrigado por participar. Obrigada. Quer deixar um recadinho mais? Eu que agradeço. Foi muito bom conversar com você e estar aqui de novo. Obrigado pelo convite. Karine, não vou nem falar, né? A gente já fez vários contatos aí, conversou bastante. Estivemos no Senai junto agora e com certeza a gente vai fazer muitas coisas aí. Muito obrigado. Tomara. Eu agradeço o convite, Christian, mas agradeço principalmente pela oportunidade de falar sobre sono. Que a gente possa sempre ter momentos como esse de levar coisas boas para as pessoas aí. Muito obrigada pela oportunidade. Pessoal, esse foi o episódio especial do mês de março falando sobre o sono. Acompanhe a gente nas redes sociais, tá bom? Muito obrigado e até a próxima.